Ora então, desta vez estamos em Condeixa Nova. Estamos aqui bem próximos do mercado. E com pouca sinalização para cá chegar, mas os mapas ajudam. Depois de percorrermos esta rua, temos aqui o largo do mercado, temos aqui uma asa com local para despejos, abastecimento, trocas de águas, e depois temos aqui um parque de estacionamento bastante plano, por sinal, uma ligeira inclinação, mas nada de especial, com o sinal parque e estacionamento máximo por 48 horas. Portanto, já prevê aqui a nova legislação. Agora vamos dar uma voltinha pelas ruínas de Conímbriga, fazer o trilho do Rio de Mouros e já se vê o que virá por aí a seguir. Por isso, acompanhem-me nesta aventura. Ora, estamos no parque de estacionamento de acesso às ruínas de Conímbriga. Tem dois parques de estacionamento, um para carros e motas, outro para autocarros. Quando aqui chegámos estavam aqui ainda algumas autocaravanas e vans que pernoitaram aqui. Portanto, presume-se que seja algo simpático de se fazer e que ninguém chateia. De qualquer forma, este é o panorama do parque de estacionamento. A zona para autocarros e daquele lado das árvores temos a zona para carros e motas. Aqui é o acesso às ruínas e vamos dar aqui o início ao nosso trilho e vamos até à cascata de Rio de Mouros, fazendo o trilho do Rio de Mouros. Portanto, vamos lá então ver o que é que isto nos leva. Ora, será que este é o início do trilho que nós pretendemos fazer? Vamos ver. Ora, ali por trás dos edifícios que gerem a zona das ruínas, temos a indicação do trilho, realmente começa por ali, mas depois tem ali uma série de bifurcações para vários trilhos. Devemos seguir o que diz Poço das Casas, porque vamos em direção ao Rio de Mouros, para ir em direção ao Poço das Casas e à respectiva cascata. Pelo caminho, começamos com algo inclinado, nada de especial, nada de grave. Passamos aqui por esta ponte algo antiga e vamos então seguir o nosso trilho. Aqui isto é o Rio de Mouros, é que está completamente seco, mas a ver vamos. Ora, entretanto, pelo meio nós apanhamos algumas indicações de outros trilhos que continuam para o Furadouro e para outros locais. De qualquer forma, nós estamos a seguir no sentido contrário aos ponteiros do relógio para fazer este trilho. Para quê? Para guardar a melhor parte para o fim, que é a cascata do Rio de Mouros. Se bem que acho que vamos ter uma desilusão com as linhas de água tão sequinhas. Mas quem corre por gosto não cansa. Neste caso não se corre, mas caminha-se.
não deixa de ser uma paisagem magnífica, que dizem. Supostamente este é o vale do rio de Mouros. Vê-se aqui um trilhozito que supostamente deveria ter água, mas completamente seco. Será que isto é o rio de Mouros? E por outro lado, esta zona é chamada a Mata da Bufarda. Portanto, minha boa gente, cuidado com os trocadilhos semânticos da língua portuguesa que é tão traiçoeira. Ora, aqui chegamos ao poço, a meio do percurso, sensivelmente, e é uma pequena aldeia com meia dúzia de casas, se tanto, mas temos aqui algumas coisas que convém dar conta, nomeadamente ali é o caminho para onde a gente veio. Aqui provavelmente será o que dá o nome a esta zona, o poço. Temos aqui um pequeno tanque de lavar roupa, como aliás já está em muitos locais em desuso, mas há outros locais que continuam a dar uma utilização efetiva. Temos aqui umas mesas, um parque de merendas, uma capelinha e vamos continuar o percurso via trilho para Conímbriga, mas o trilho via cascata, conforme eles sinalizam. Esta parte aqui era desnecessária. Trilho, caminhar, mas não por Alcatrão, por amor de Deus. Vocês conseguiram ouvir? Assim está bem, assim já me agrada este tipo de trilho. E depois, isto é impressionante. Assim está bem, assim já é trilho como deve ser. Ora, entretanto, encontramos assim um auxílio para fazer a descida de uma parte um bocadinho mais complicada, mas nem vejo necessidade para tal. É bastante interessante, mas supostamente se isto era o rio, já deixou de ser há muito tempo. Isto está completamente seco. Como vocês podem ver, vamos ver se mais para a frente se existe alguma surpresa agradável depois de um trilho tão bonito e agradável de se fazer como este. Supostamente cascata, mas o rio nem belo. Isto está completamente seco. Será que vamos ter alguma surpresa? Venham comigo a descobrir. Portanto, supostamente seria aqui a nossa cascata. Mas pronto, ficará para uma próxima oportunidade, certamente, porque isto continua por aqui abaixo. Temos formações rochosas que isto com água deve ser magnífico de se ver.
Como nós não gostamos de seguir as coisas oficiais marcadas, gostamos de inventar, viemos a seguir o trilho pelas marcações no chão e descobrimos que afinal o trilho continua, uma subida com cabos de apoio, mas carreio de subida. Ora, estamos na reta final, conseguimos vir dar exatamente ao trilho, ao início do trilho que fizemos no início, mas fica aqui a nota, não seguimos as indicações dos trilhos oficiais, houve alturas em que desviámos ou continuámos por sítios por onde achámos que devíamos ir e a coisa até correu bem. O que é que nos leva aqui a comentar e a dizer? Ao fazerem este trilho, façam no sentido inverso ao ponteiro dos relógios. E porquê? Porque vão começar com esta parte destes estradões, como nós estamos agora a terminar, mas depois a parte mais interessante e mais agradável do trilho é a parte do meio até ao fim. Ou seja, a parte mais agradável, mais refrescante para ser feita. E quando houver água no leito do rio de Mouros, conseguem vir a acompanhar o riacho. De qualquer forma, encontramos o rio completamente seco, cascata completamente seca, como vocês viram na imagem, e fica aqui a promessa de um regresso depois de chuvas e fazemos só das ruínas à cascata e voltar para trás, só mesmo para ir ver a cascata, mas isso ficará para outras núpcias. Agora, vamos visitar as ruínas de Conímbriga. Ali na zona da cascata, se continuarmos pelo leito do rio, em princípio, vimos dar aqui à ponte que dá acesso às ruínas de Conímbriga. Ora, ao chegar para ver as ruínas de Conímbriga, tivemos uma sorte do caraças. É que hoje é feriado em Condeixa e o turismo fechou. Pois é. Portanto, erro meu, ao planear o fim de semana em Condeixas, não ter reparado que hoje é o fim de semana da vila. Portanto, vamos só dar aqui uma volta por fora hoje e amanhã, domingo, ficam já a saber que aos domingos está aberto a partir das 10 da manhã, é gratuito, portanto, amanhã estaremos cá de volta novamente. Agora vamos regressar a Condeixa, onde vamos pernoitar, para amanhã fazer as buracas do Casmilo e depois logo se vê. Ficamos com uma vista só de uma parte das ruínas de Conímbriga, o que eles chamam as latrinas, vista por fora, e amanhã daremos uma vista por dentro. Portanto, esta é aquilo que nós conseguimos ver pela parte de fora. E as escavações continuam e vai-se descobrindo coisas novas. Ora, estamos em Alcabidec e viemos visitar o Castellum, supostamente uma edificação que fazia captação de água e que agora tem aqui um pequeno lago com patos. Consegue-se ver aqui a zona de onde era feita a captação da água e que isto seria quase como um poço comunitário e que faria a distribuição da água aqui pelas redondezas. Neste momento pouco há para ver, mas fica aqui mais um espaço lindíssimo para ver a 3-4 km do centro de Condeixa a Nova. Ora, estamos em Casmilo
Casmilo, o nome da aldeia que dá o nome ao trilho que vamos fazer para ir ver as buracas de Casmilo. Ora, nós estacionámos bem na entrada da aldeia, quem vem do Furadouro, e nada tem a ver com Ovar, e vamos seguir um trilho que retiramos da Wikiloc, porque segundo indicações, não seguindo o trilho oficial, consegue-se ver e ir a alguns pormenores que no trilho oficial não dão acesso. Portanto, sigam-nos então nesta aventura. Algures no topo da aldeia, no início do trilho, encontramos aqui, bem junto ao pé do campo de futebol, um bom largo para estacionamento e que dá para chegar cá. Eu não quis arriscar, mas afinal dá para chegar cá. Segundo a indicação do trilho, fazer o trilho no sentido dos ponteiros do relógio, o trilho torna-se mais agradável devido às subidas e às descidas, mas vamos ver se já dizemos qualquer coisa. Ora, já se começam a avistar as buracas e parece que está lá alguém acampado, mas chove de caraças e não se consegue ter propriamente a visão mais agradável que se pretendia, mas é o que temos. Entre chuva e nevoeiro, as paisagens que nós conseguimos ver são aquelas que estão mesmo a poucos metros de nós, porque o nevoeiro está mesmo muito cerrado. E entre pingos de chuva, que de vez em quando cai água, nevoeiro e sem abertas, infelizmente a paisagem que eu vos consigo mostrar não é muito mais do que isto. Apesar de não se ver muito da paisagem que era pretendido, vai-se conseguindo deslumbrar alguma coisa por entre o nevoeiro que de vez em quando abre um bocadinho, mas fazer o trilho sentido dos ponteiros do relógio, sim, aconselha-se, porque é mais fácil as subidas que entretanto nós apanhamos pelo caminho do que propriamente subir esta subida zorra, porque acaba por ser mais fácil a subida ligeira e depois então descer esta parte que se torna algo mais agradável. No trilho
decidimos seguir. Depois há uma parte que é assim bastante agradável, como a gente gosta, ao estilo caminho por meio da selva, mas bastante agradável, diga-se de passagem. Portanto, isto supostamente são as lapiás do Casmilo. Portanto, será um campo de pedras que, entretanto, com o passar dos anos foram sendo descobertas e dizem que com o pôr do sol radia uma cor avermelhada nas pedras e que fica espetacular. Ora, com este tempo não dá para esperar pelo pôr do sol e muito menos ficar aqui à espera que o céu se abra. E esta paragenzinha de autocarros que está qualquer coisa de divinal. E aqui fazemos o encontro dos dois caminhos, o que tomamos para ir e o que estamos a regressar. E agora sim, aqui junto ao Cruzeiro do Casmilo, damos por terminada a nossa visita a Casmilo, as Buracas do Casmilo e Serra de Sicó. Ora, estamos então nas ruínas de Conímbriga. Hoje já conseguimos vir visitar, apesar do tempo estar muito incerto, a chuva fez uma pequena pausa que nos permite visitar as ruínas. Fica só aqui uma nota, não se esqueçam de passar primeiro pela bilheteira antes de se dirigirem à entrada das ruínas, porque mesmo sendo aos domingos e feriados para residentes em Portugal, sendo gratuito, carece sempre de passar pela bilheteira para levantar, para que exista um controle das pessoas que entram nas ruínas, seja lá ele qual for o controle, quanto mais não seja pela quantidade de pessoas. Mas fica aqui a nota. Vamos então até às ruínas de Conímbriga, local que eu já não me lembro de vir aqui há mais de 30 anos. Esta então é a entrada principal, onde temos que entregar o bilhete de controle. Vamos então ver as famosas ruínas de Conímbriga. Ora, então temos ali uma estrada romana, temos aqui uns mosaicos encontrados em 1899, mas que segundo datam do século II, século III. Portanto, estamos a falar com quase 2000 anos. Isto realmente é impressionante, como as coisas antigas duram e perduram. As coisas novas estalam, caem e partem. É incrível.
para se ver estes repuxos a funcionar, nada como meter ali a verdadeira da moedinha. Ora então, supostamente, segundo o que a gente conseguiu ler, construíram a muralha da defesa militar em cima dos edifícios, alguns deles até destruindo-os, para que a muralha fosse construída. E agora, ao escavar a muralha, descobrem-se partes de edifícios que estavam escondidos por baixo da mesma. Portanto,